Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfo. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de funções de uma variável. E na aula de hoje nós vamos começar a ver algo fundamental. Não é à toa que o nome é o Teorema Fundamental do Cálculo. Aqui nós vamos ter dois tipos de situações, dois casos diferentes. E aí, dependendo do professor que você está e do livro que ele segue, ele vai chamar um como sendo 1 e o outro como sendo 2. Outros professores vão inverter, vão falar que o 2 é 1 e 1 é o 2. No meu caso aqui, então, eu selecionei como sendo o caso 1, o caso mais que cai normalmente um pouquinho mais, né, o caso mais comum, e que eu considero um pouquinho mais fácil de entender. E o meu caso 2 é o caso que não cai tanto, e é um caso um pouquinho mais complexo de entender e também de explicar. Então vamos por partes, é bem importante vocês prestarem muita atenção aqui nessa aula, tudo bem? Vamos lá. Para o nosso caso, que eu vou chamar de caso 1, tudo bem? Então vamos aqui para o nosso caso 1. Ele vai dizer o quê? Que quando nós tivermos uma integral definida de um ponto A até um ponto B de uma f de x dx, o que eu vou achar? Quando eu vou integrar uma f, aí voltando com o mesmo jeito que eu expliquei lá a integral indefinida, quando eu integro uma f, eu vou achar, no caso, uma fona, tudo bem? E aqui, então, eu venho com uma fona de x, ok? Fona de x. O que vai acontecer? Aqui a gente vai ver como é que a gente vai resolver, então, as integrais definidas, na maioria dos casos. O que a gente faz? Depois que a gente integra na minha função, o que eu vou fazer? Eu integro ela normalmente, ainda sem considerar aqui o nosso ponto A e B. Por quê? Eles vão vir aqui nessa parte, na verdade. Depois que eu integro e acho a minha fona, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e coloco um risquinho aqui, que é para representar que eu estou integrando ela. E eu digo que eu estou integrando ela, como no caso uma função de x, eu digo que eu estou integrando do x igual a A até o meu x igual a B. E aí eu vou aplicar o A na minha função e o B na minha função. E aí, depois que eu aplicar o A e o B na minha função, o que eu vou fazer? O teorema fundamental do cálculo diz o quê? Para mim achar o resultado dessa integral, depois que eu achar a minha fona e eu aplicar o ponto A e o ponto B, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fona de B e subtrair a minha fona de A. Tudo bem? Basicamente, é assim que se resolvem as integrais definidas, é utilizando esse conceito do teorema fundamental do cálculo. Eu vou integrar normalmente para achar a minha fona. Depois que eu achar a minha fona, eu vou pegar os limites de integração, colocar aqui dentro da minha fona, e o valor que eu achar, eu vou subtrair depois do meu limite superior, eu subtraio do meu limite inferior. No caso, o meu superior é B, o meu inferior é A, então fica f de B menos f de A, tudo bem? Esse caso é simples de entender. Basicamente, não foge muito do que a gente viu até agora. A gente vai integrar, substituir os pontos A e B aqui no meu x e subtrair depois o B de A. Agora, o meu caso 2 é um pouco diferente, gente. E vamos aqui, então, ver como é que funciona esse meu caso 2, tudo bem? Meu caso 2 diz o seguinte. Imagine que eu tenho aqui uma fona de x, tudo bem? Uma fona de x, e ela vai vir de uma integral, ok? De um a até x, de uma f de t dt. Olha só que coisa doida, né, gente? Como mudou bastante a nossa cara. Eu tenho uma fona de x e ela veio de uma f de t, mas espera, x e t não são a mesma variável, né? Mas onde que o x está aparecendo? Olha, aqui em cima. Olha que coisa doida. Aqui em cima, o meu limite de integração superior não é, na verdade, um limite de integração, é uma variável. Isso parece uma loucura. À primeira vista, a gente não sabe muito bem o que vai fazer. O teorema fundamental do cálculo vai nos dizer o seguinte. A nossa integral nada mais é do que uma nossa antiderivada. É sempre importante a gente lembrar disso. Como que a gente vai sair desse tipo de situação, gente? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que isso é uma d dx, ok? Da nossa integral de a até x, da nossa f de t bt, ok? E eu fecho isso. O que vai acontecer? Eu estou colocando agora uma variável x aqui, derivando, né? Eu estou derivando e integrando depois. Quando eu resolver esse tipo de situação, eu vou basicamente sair e achar a minha f de x, ok? Nossa, mas que loucura! Por quê? O que vai acontecer, gente? Quando eu derivo em relação a x, essa minha antiderivada, eu vou estar tirando meu x aqui e jogando ele aqui para dentro. Basicamente, depois que eu fizer isso, eu vou voltar a ter meu f de x, tudo bem? É isso que eu vou estar fazendo. Para vocês entenderem mais ou menos qual que é esse tipo de conceito, de onde que ele aparece,
O que eu estou fazendo aqui, basicamente, é que eu estou fazendo uma integral que está variando em relação ao meu tempo. Basicamente, é o quanto que aquela função cresce ou decresce naquele período. Lembram de exercício de taxa relacionada? É mais ou menos a mesma coisa. É como se nós tivéssemos um gráfico e a função está variando de acordo com o ponto em que ela está indo, né? E é por isso que tem esse tipo de integral. Uma integral que a variável é meu limite, porque ela está variando com relação ao tempo que eu estou tendo ali na minha integral, correto? É complicado de entender, mas a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Basicamente, como é que eu saio desse tipo de situação? Eu coloco o meu d de x na frente e volto a ter o meu f de x, basicamente pegando a minha f de t e trocando t por x. Eu estou jogando meu x aqui para dentro, tudo bem, pessoal? Mas o mais comum realmente é o caso 1, é o caso que a gente mais vai ver, é o caso que mais vai cair exercício, que costuma cair mais na prova. Esse caso 2 é mais raro de aparecer, mas é também bastante importante a gente saber qual que é a cara dele e como que ele funciona, tudo bem? Bom, para a aula de hoje é só, e para dúvidas, sugestões, críticas, observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Espero vocês na próxima aula e tchau!